Meus amores, boa noite. Bem, o tema da aula de hoje é Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, nós podemos seguir até uma sequência normal de uma sequência crescente, né? Depois do número 1, número 2. Parece algo bobo, mas é verdade. Primeiramente, para nós entendermos a Segunda Guerra Mundial, é preciso entender que os mesmos motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial levaram à Segunda Guerra Mundial. Qual o motivo? Rivalidade imperialista das nações envolvidas no conflito. Ou seja, por detrás da Segunda Guerra Mundial também estava o imperialismo. Porém, há um tempero, um quê a mais muito importante, até porque a gente sabe que toda comida sem tempero, né? Então, quando a gente fala tempero, não é querendo de forma alguma minimizar, é algo muito sério, que foram os regimes totalitários, principalmente os regimes nazofascistas, pois eles tinham um discurso tão pesado, um discurso tão feio, né, que hoje em dia a gente até quando fala sobre a Segunda Guerra Mundial, até o cinema, em filmes tal, desenhos animados, colocam uma das partes como representantes do mal, como o combate do bem contra o mal, para vocês verem como foi significante, pesado, né, feio, essa questão dos regimes nazofascistas. Pois bem, muito também se discute sobre a questão do rearmamento da Alemanha, porque, se vocês lembrarem aí da minha aula sobre a Primeira Guerra Mundial, um dos tratados, o tratado pós-guerra, o Tratado de Versalhes, ele tinha uma cláusula que proibia a Alemanha de se rearmar, né? Então, por que a Alemanha se rearma? Como ela consegue se rearmar? Essa resposta também serve para elucidar aí uma questão muito debatida, né? Por parte dos historiadores, há uma unanimidade, né? Não há muito assim debate, mas o público leigo pergunta muito sobre o nazismo, se seria um regime de extrema esquerda ou extrema direita. Conforme falei anteriormente, o próprio rearmamento, o motivo do rearmamento da Alemanha, das potências vitoriosas na Primeira Guerra Mundial, principalmente Inglaterra, França, terem deixado a Alemanha se rearmar, responde totalmente essa questão sobre o nazismo ser de extrema direita ou extrema esquerda, né? No caso, a resposta unânime dos historiadores é que o nazismo é de extrema direita. E além dos discursos de Hitler tal, declarando ódio ao comunismo, também nós temos principalmente essa questão de que a Alemanha, de que Inglaterra e França permitem a Alemanha se rearmar, justamente porque eles esperavam que a Alemanha fosse atacar
o seu principal adversário, tá? O principal opositor de um regime de extremo é o outro regime extremo que está lá na outra ponta. Ou seja, como Inglaterra e França sabiam que o nazismo era de extrema direita, eles esperavam que os alemães, que Hitler atacasse lá o outro regime totalitário, só que era o regime de extrema esquerda, que era o comunismo soviético. Dessa maneira, as democracias liberais conseguiriam matar dois coelhos com uma pancada só, né? Se Hitler e a Alemanha nazista e a União Soviética comunista se enfrentassem, as democracias liberais, ao mesmo tempo, conseguiriam eliminar, né? Conseguiriam ter o enfraquecimento desses dois regimes totalitários, que não são, claro que não podem ser bem apreciados pelas democracias liberais. Só que Hitler, ele embora o principal inimigo dele fosse realmente a União Soviética de Stalin, ele tinha suas pretensões anteriores imperialistas. E a questão do racismo, do etnocentrismo, né? É outra questão muito importante, até para nós entendermos a ascensão. Muita gente pensa assim, nossa, como é que um cara maluco desse como Hitler, né? Cara que tem um discurso tão agressivo, como ele consegue chegar ao poder lá na Alemanha? Também por um grande erro de estratégia, de falta de prever o que poderia acontecer no futuro das nações vitoriosas da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque o próprio presidente dos Estados Unidos, o presidente Wilson, na época, ele não desejava um fim de Primeira Guerra Mundial com um derrotado, né? Ele fala que seria mais prudente que não houvessem ressentimentos sobre tinha que acabar a guerra, mas que não houvessem perdedores, que sempre que existem perdedores, existem ressentimentos.